Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião aqui na Comunidade Espírita Carbachutel, onde nós temos esse privilégio de nos encontrar fraternalmente, a fim de buscar conhecimento, buscar respostas, buscar auxílio nessa doutrina redentora. Muito feliz hoje também em participar com os internautas, pois essa palestra vai ser transmitida, gravada, filmada pelos nossos amigos do Nosso Lar Matão. Então a gente está no Facebook e depois vai estar no YouTube para quem quiser conferir a filmagem. Se a gente for começar por uns recados bem rápidos, nós estamos entrando no final do ano e no final do ano a Comunidade Espírita faz aquelas cestas de Natal mais pomposas, mais gordinhas, né? Então, quem puder indicar algum lugar que puder doar alimentos ou quiser participar da doação de alimentos, a gente aceita qualquer doação de alimentos para essa produção, que variam entre 60 e 70 cestas que vão ser distribuídas no dia 22 de dezembro. Também nós estamos com as últimas 8 sacolas da Casa da Sopa, aquele projeto da Casa da Sopa, onde a gente adota uma criança, compra o calçado, o caderno da escola, material de higiene, uma roupinha. E hoje é o último dia. Então, quem quiser adotar uma criança para esse Natal pela Casa da Sopa, nós estamos com as sacolas na livraria. Então, procurar o Castelo, procurar a Mara no final da palestra. Fora isso, gostaríamos de lembrar que a Comunidade Espírita desenvolve estudos doutrinários todos os dias da semana, de segunda a sábado, com um tema que encaixe no nosso anseio, na nossa intenção de aprofundamento da doutrina espírita. Estão todos convidados a conhecerem os trabalhos da casa. Estou esquecendo de algum recado, Leire? Ok. Então, se a gente pudesse se preparar um pouco melhor para o ambiente, se conectar através de uma prece, que nós possamos, de coração aberto, com toda a nossa gratidão, em agradecimento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos, em seu nome, em busca dos ensinamentos do seu Evangelho, em prol de que pratiquemos uma vida mais saudável espiritualmente e busquemos a harmonia com as leis divinas do amor. Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoar-lhes. Por mais profundamente nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imuniza-nos, Senhor, contra o ressentimento, e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não logramos superar de imediato as mazelas de nosso mundo íntimo, que isto não nos seja motivo para nos chafundarmos mais ainda no erro. Todos somos enfermos da alma, e és o nosso divino médico. Cura-nos a nós e aos nossos irmãos, tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. Hoje, pela primeira vez em Matão, que com um ciclo de palestras aqui na comunidade, amanhã às 9 horas no Nosso Lar e à noite em São Carlos, nós temos a contemplação, o agradecimento de trazer Marcelo Nazaré de Itatiba na sua primeira viagem grande de carro com a família, com a Vitória de um aninho que está aqui também na casa. Então, sem muitas delongas, gostaria de chamar o Marcelo para o início dos trabalhos.
gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos mantenha na sua paz. Corria, segundo as tradições espirituais, o ano de 67 após a desencarnação de Jesus. A noite caía pesada sobre a Roma, dominadora e imponente. E aquela noite fria guardava no cárcere da prisão mamertina duas figuras inolvidáveis, heróicas, estoicas das passagens evangélicas. Encontrava-se ali, na velha prisão mamertina, que ficava a noroeste dos Montes Capitolinos, próximo dos quais e em frente dos quais erguia-se a Hagia Hostília, a sede do primeiro Senado da República Romana, logo ao lado também do Fórum de Vespasiano, do Fórum de Augusto. Aquela prisão guardava a presença dos discípulos especiais Simão Bar Jonas, idoso, já guardado com as cãs em neve, e a presença do erudito e rápido Paulo de Tarso. Ambos encontravam-se lá já há alguns dias aprisionados, a ferros, e em diálogos profusos, através do entendimento e do encontro com a mensagem de Jesus, aguardavam a desincumbência da tarefa final, quando foram ali descobertos por uma estranha notícia. Naquele ano de 67, enquanto dialogavam na prisão acerca dos feitos de Jesus e do entendimento que haviam apreendido, e não só aprendido, na convivência com aquela figura inesquecível, o guardião da prisão que lá se encontrava começou a ser tomado de íntima compaixão por aqueles homens. Não tratavam-se de criminosos vulgares, não se tratavam de pessoas que estavam ali localizadas para serem levadas à punição comum. Eram mensageiros, arautos da luz que dividia a terra em duas fases. Isto porque a terra nunca mais seria a mesma, e nem poderia ser de outra forma. Aquele guardião, então tomado de uma compaixão profunda, e passando a compreender no seu íntimo a mensagem do Evangelho, chamou para si a figura daquele homem idoso venerando. Ele disse: Simão, eu abrirei as portas da cadeia e te concederei a liberdade, mesmo sabendo da punição que me aguarda. Isto porque à época, toda vez que um soldado romano era tido como alguém que não cumpria com as ordens estabelecidas, ele saberia que a morte o aguardava, e uma morte a pauladas. Não tratava-se de uma morte rápida, deveria ser uma morte a pauladas para ser sofrida. Ele então oferece-se para salvar Simão, que aceita sair da cadeia para dar prosseguimento às tarefas do Evangelho. Simão Bar Jonas, ou Pedro, que a história conheceria de várias formas. Na língua sírio-caldeia, sua origem, era chamado Kéfar, mais adiante chamado Pietra, pedra, na latinização. Ele era um homem prático, e recebendo aquela orientação do guardião, pôs-se a sair da cadeia no calar da noite. Atravessou as portas, os corredores, e logo quando iniciava o amanhecer na Via Ápia, via-se aquele velho venerando homem adentrando a grande Roma na sua escapada. Mas algo aconteceu de muito especial. Enquanto Pedro caminhava na direção da liberdade, tomado de uma estranha emoção, pois que a mensagem do Evangelho havia comovido o cárcere e o libertado,
ele observou que o sol amanhecera de uma forma nunca dantes observada. Ele sentiu algo estranho no peito, pois que o sol erguia-se, devorando a noite numa abraçada de ternura, como um beijo suave e meigo, mas aqueles raios vinham em sua direção, com um calor especial, como nunca antes houvera sentido. Pouco adiante, ainda caminhando trôpego e vacilante, dado ao avanço da idade, ele pôs-se a observar que aquela luz se aproximava na sua direção de uma forma ignota. E então deu-se conta de que já não era o sol, o astro-rei que estava no céu brilhando, aquele que calcinava em parte a sua tez já sofrida nas águas do mar e do calor das praias de Cafarnaum. Era a figura de Jesus. Jesus vinha ao seu encontro. Ele então foi tomado de um assalto profundo de saudade. Recordou-se da vontade de abraçar o Mestre, caminhou na sua direção, e enquanto caminhava correndo na direção de Jesus como podia, estendeu os braços a dizer: Rabi, meigo Rabi. Ele percebeu que Jesus passou por ele sem dar-lhe uma atenção especial, e o seu rosto feneceu. Pareceu entender no íntimo aquilo que lhe iria suceder, mas virou para trás e disse: Mestre, para onde vades? E então Jesus fez um pequeno estacato, olhou para Simão e disse: Simão Pedro, Simão, Simão, eu estou voltando para Roma, para ser punido pela segunda vez, já que tu abandonaste o teu posto. Eu regresso a Roma para ser crucificado pela segunda vez, já que tu foges do teu testemunho. E então Pedro abaixou a cabeça e fez-se compreender daquele momento extremo, porque sua vida acabava de atravessar. Em rápidos minutos, a sua reflexão fê-lo voltar à sua origem, fê-lo voltar a antiga Betsaida, de onde nascera, ele que era de origem sírio-caldeia ou sírio-babilônica, e que havia recebido o nome Simão na sua batisma, atravessando então toda a cultura sírio-caldeia até as terras hebreias. Ele pôde refletir quando decidiu demandar a Cafarnaum junto de seu irmão André, constituir uma sociedade pesqueira. Ele que era um homem objetivo, que decidia as coisas tal como deveriam ser, para ter os seus haveres materiais, e junto aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, estabelecera a sociedade piscosa, que levava a alimentação à casa dos hebreus, e aquilo de que necessitavam para sobreviver. Naqueles dias em que ele se encontrava em Cafarnaum, ele se recordava de que haviam comentado que um novo rabi havia surgido na casa de Israel. E ele havia se tomado de um incômodo profundo. Ele havia crescido observando vários falsos profetas, vários homens que se diziam Messias, que se diziam portadores da palavra de Deus, que se diziam os excelentes profetas predestinados por Isaías, por Malaquias, por Ezequiel, pelos profetas conhecidos das revelações da época mosaísta, mas o seu íntimo era tomado de uma conturbação profunda, porque ele não acreditava mais nas revelações que sucediam. Eram muitos os falsos profetas, e agora anunciavam que mais um profeta existia, e ele gostaria de desmascarar aquele impostor. Ele não suportava mais acordar todos os dias e a sua faina de madrugada para lançar as redes no lago de Genezaré, buscar a sua renda e o seu sustento junto de seu irmão André, de Tiago, de João, e volver a casa para ainda escutar que mais um profeta se erguia para dizer-se herdeiro do paraíso e mensageiro e arauto dos céus. Mas aquela fala sobre aquele homem o incomodava profundamente.
Até que num dado instante ele desejou buscar um dos seus sermões. E Simão Bar-Jonas foi na direção de um dos sermões onde aquele estranho galileu deveria pregar. Ele se recordava naquele momento na Via Ápia, enquanto Jesus caminhava na direção de Roma, que ele foi buscar aquele sermão para desmascarar o impostor. Mas enquanto ele via a turba agigantar-se à sua frente, uma multidão de leprosos, outros irmãos coxos, cegos, alguns irmãos perturbados por entidades soezes, espíritos das trevas que os atormentavam, ele viu aquele homem singrar o alto de um monte e entoar a melodia da vida que renovava as criaturas. Ele era mensageiro do amor, que como a primavera arrebentava as rochas mais secas na chegada da quadra feliz. Ele era o amor, que como o raio sublime do sol matinal, devorava a treva da madrugada num beijo de ternura, e sem saber porquê, ele o amou. Ele observou aquele homem, mas aquilo que o incomodava mais intimamente é que enquanto Jesus pregava para a multidão, muitas vezes Jesus cruzava os olhos com os olhos de Simão. E toda vez que seus olhos se entrecruzavam no meio da multidão, ele escutava no seu íntimo uma voz que dizia: Simão, Simão Bar-Jonas, eu te conheço desde ontem. Ele não saberia dizer o porquê daquela frase, embora houvesse conhecido a letra mosaísta e soubesse das múltiplas existências. Escutar aquela frase na acústica mental somente aumentava o seu tormento, e nova vez Jesus cruzava os seus olhos e lhe dizia mentalmente: Simão Bar-Jonas, eu te conheço desde ontem. Então ele foi tomado de uma estranha emoção, foi levado às lágrimas, e Jesus, ao longo da pregação, começou a adentrar no meio da multidão, ora levantando um coxo, outra hora limpando um leproso das suas chagas, conduzindo consolações a todos. Mas num dado instante, eis que Jesus passa por Simão Bar-Jonas, e sem falar com ele, esbarra-lhe as vestes no peito de Simão. E Simão recebe um choque tão violento, que quando acorda, a noite já era pronta naquela terra de Cafarnaum, e ele estava no solo, queimado pelo sol, ferido pelo sol terrível, pelas horas que houvera sucumbido desmaiado, após o toque das vestes daquele estranho homem. Nunca mais ele seria o mesmo. Voltaria para sua casa, encontraria seu irmão, seus parentes, seus filhos o veriam, e sua esposa, naquela condição crestada pelo sol e abismado por aquele encontro estranho com aquele ser inesquecível. Mais adiante, alguns dias após, enquanto ele ali estava a pescar, junto de seus irmãos de trabalho e de faina, eis que aquela figura majestática e ao mesmo tempo simples caminhou na direção deles, e ele pôde contemplar aquele homem vestido à moda nazarena, com os cabelos divididos ao meio e a barba da mesma forma, na cor do ouro velho, do cobre sujo até as espáduas, e das espáduas abaixo num tom mais escuro, os olhos fulgurantes da mesma cor, como se irradiassem a coloração do mel, um pouco fluorescentes. E aquele homem aproximou-se daqueles 4 pescadores e anunciou, como está escrito na Vulgata Latina: eis que agora farei de vós pescadores de homens. Nunca mais eles abandonariam aquele homem. Eles voltariam sempre para a pesca, para realizarem o seu trabalho e obterem o seu sustento, mas a partir daquele momento seguiriam aquele homem e nunca mais ficariam longe daquela figura inesquecível. Eles seguiriam em cada pregação, eles o seguiriam em cada cura, veriam-no diante de cada hipócrita desmascarado, de cada demagogo que era descoberto, veriam-no na pregação como no tratamento.
na dimensão do cuidado, que recebe a todos sem distinção, e veria-lo pregar, trazendo a mensagem da verdade. Pedro era um homem mediano, ele não era um homem iletrado, como seria mais tarde Paulo de Tarso, ele não era um doutor da lei, ele era um homem simples, mediano, como diria o espírito Amélio Rodrigues, pelas mãos da mediunidade de Divaldo Franco, um espécime avançado da ignorância, mas que tinha um senso prático das suas proporções. Ele receberia então de Jesus os ensinamentos e teria a observância muito prática do que fazer. Certa feita perguntaria a Jesus: o que nos dás como garantia de que tudo o que dizes é verdade? E Jesus, sempre paciente em ensinar-lhe o caminho do reino. Mas, da mesma forma, como homem mediano, certa feita na frente de Jesus, quando Jesus indaga aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Ele teria a inspiração superior de não confundi-lo com as profecias e dizer-lhe, inspirado por um espírito superior: tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus o teria respondido: não foi o homem nem a carne que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mais adiante, no meio da ceia final e derradeira, ele seria tentado por um espírito inferior e diria a Jesus: Jesus, tu não deves ir, nós te deveremos proteger. E Jesus diria para ele: afasta-te de mim, Satanás, mostrando a neutralidade da mediunidade, que não é boa nem é má, é apenas a faculdade de comunicar com os espíritos, cabendo-nos a nós sintonizarmos com as forças boas ou negativas da nossa própria natureza, naturalmente atraindo para nós aqueles que com ela sintonizam da mesma forma. Mas Pedro apresentou-se num momento peculiar, diante das oliveiras e do grande monte na noite escura. Ele também adormeceu junto de Tiago e João, tombou em sono, e ao despertar encontrou o mestre, banhado em sangue e suor, na extrema angústia da premonição. Quando então Judas aproximou-se dele, junto dos guardiões, 2 sacerdotes, entre eles Malcos, e ele, observado como uma ovelha balindo deserção, desesperado e agoniado, sacou da espada, cortou a orelha de Malcos, quando é advertido por Jesus. Jesus toca Malcos, cura-lhe. A Escritura não diz que ele restituiu a orelha, mas que ele curou o sangramento de Malcos. E disse a Pedro: embainha a tua espada, porquanto aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Foi levado ao martírio, mas pouco antes, na Santa Ceia, ele houvera dito a Simão Pedro que ele o trairia. E Simão Pedro não acreditara naquela possibilidade. Ele dizia que morreria por amor a Jesus. E Jesus então teria lhe perguntado 3 vezes: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro então responderia: sim, mestre, eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Mas, Simão Pedro, tu me amas? Mestre, é claro que te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? E uma terceira vez, agora caindo em depressão, num estado melancólico, Pedro disse: sim, mestre, é claro que te amo, pois te aviso que antes que o galo cante 3 vezes, tu me terás traído. Simão não compreendera aquela palavra de Jesus, e a tradução latina empobrece o entendimento daquela conversa, pois Jesus não fala tu me amas no mesmo verbo em que Pedro responde. Ele utiliza o verbo grego ágape, o amor cósmico universal acima de tudo, capaz de morrer pelo próximo. E Pedro responde: sim, eu te amo, filum, amar o irmão, o amigo, o próximo do seu coração. Eram níveis diferentes de amor, níveis diferentes de compreensão da realidade causal.
Então Jesus indagava: Pedro, tu me agape? E ele respondia: sim, mestre, eu te filum. Nessa mesma forma psicológica, de quando nós não compreendemos como o outro é capaz de nos amar, e exigimos que o outro nos ame como nós desejamos ser amados, e nós não nos compreendemos. Na língua grega que traduziu os evangelhos, existiam 5 formas de amar: storge, eros, caritas, ágape e filum, donde a incompreensão do vocábulo na tradução latina e na nossa língua, como em todas as outras. Mas Pedro lembrou-se naquele momento, do momento da traição, quando o galo cantou, e ele viu na casa do sumo sacerdote Jesus ser humilhado, Jesus ser atenazado, e os homens o reconhecerem no meio da multidão: tu és um daqueles que acompanham Galileu. E ele dizendo: não, eu não sou um deles. Mais adiante um outro homem disse: tu és um dos discípulos desse homem, que se diz o rei dos judeus. Tu has de me ter confundido. E após a terceira negativa, o galo cantou, e a alma de Pedro entrou em atormentamento profundo. A dor era imensa. Ele não saberia o que fazer com aquela dor, e esbateu covardemente em retirada. Passados os insucessos da crucificação, após aquele momento inesquecível do Gólgota, quando a 150 metros dos portões de Jerusalém, 15 metros acima do solo, num monte que não era uma montanha, era um pequeno monte, chamado Gulgolet, o Monte da Caveira, quando ele foi erguido ao madeiro infamante, e vários cravos entranharam-lhe nas costas, das farpas da cruz, aquela coroa de espinhos infectos das lixeiras de Jerusalém, e os cravos nos punhos e nos pés, martirizavam aquele homem inovidável. Ele sentia no íntimo do coração a dor da traição, o remorso, a autocomiseração, a falta de coragem, porque não guardava dentro de si a essência do ensinamento que viria a ocorrer logo adiante. 3 dias após a crucificação, Maria, mãe de Marcos, de Jerusalém, Joana de Cusa e Maria de Madalena foram ao sepulcro cedido por um amigo, José de Arimateia, onde uma imensa rocha havia sido posta sobre o sepulcro, para que o corpo do mestre, ali inumado, pudesse ser resguardado. Mas quando eles lá se aproximaram, encontraram aquele local absolutamente modificado. A pedra ali não estava. Joana de Cusa e Maria de Jerusalém correram, mas Maria de Magdala resolveu adentrar ao sepulcro. Ela não podia acreditar que houvessem roubado o corpo do seu mestre. Ela adentrara-se àquele local, encontrara ali um pouco de alguns tecidos e cal, um pouco de cabelo, mas ao virar para a sua direita, topou com uma figura luminosa que a assustou, como está escrito no Evangelho de Lucas. E aquela figura radiante, angelical, indaga para Maria de Magdala: por que procurais vós entre os mortos aquele que vive? Ela então foi tomada de uma emoção superior, encheu-se de esperança, e viu então um homem singrando a montanha levemente na sua direção. Correu para aquele homem. Poderia ser um jardineiro que conhecesse o destino do seu mestre, mas no momento em que correu na direção daquele homem, ela reconheceu aquela forma de andar, aquela forma de movimentar a sua cabeça. Aquele homem fez uma interrupção dos seus passos, moveu a cabeça no ângulo agudo sobre o ombro direito e disse: Maria, em hebraico Miriam. Ela olhou para ele e disse: Rabone, mestre querido. Ela correu na direção dele e ele a frenou. Ele lhe disse: não me toques, ainda não subi a meu pai, mas vai até meus irmãos e anuncie-lhes que o reino dos céus está próximo. Segundo Chico Xavier, em uma das suas comunicações mediúnicas,
aquele momento em que Jesus assinala para Maria de Magdala que ela não o tocasse, pois não havia subido ao Pai, e que marcavam os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. Assim ocorrera porque Jesus descera a regiões abismais do umbral, para retirar daquela região Judas, que se encontrava ali ensimesmado na culpa e no remorso, preso às injunções tristes do suicídio. Era o início do socorro do futuro discípulo, que mais tarde viria a morrer em martírio pela mensagem do Evangelho, como as reencarnações mostrariam mais tarde, pois que a redenção é aberta a todos aqueles que desejam seguir a Jesus. E naquele momento em que encontra Maria, ele avisa-lhe que ele estava encharcado de energias que poderiam contaminar-lhe o corpo e comprometer-lhe a vida. Mas avisa, meus irmãos, que o reino dos céus está próximo. Ela vai então na direção dos irmãos, busca todos eles reunidos, inclusive Maria, mãe de Jesus, e adentra a casa gritando: eu o vi, eu o vi. Os homens se entreolham, Maria de Nazaré olha para aquela mulher desgrenhada, e ela diz: eu o vi, eu acabei de sair do sepulcro, e ele ressuscitou, ele está de volta entre nós como prometera. E uma voz do fundo da casa disse: eu não acredito, eu não acredito em ti, não acredito, porque se ele houvesse de ressuscitar, como houvera prometido, ele deveria ressuscitar e aparecer a um de nós, certamente, não a ti. Ele apareceria a Pedro, que é rocha entre nós, ele apareceria a João, a quem destaca como discípulo amado, mas apareceria a ti, fazendo ela recordar-se do seu passado. É muito curioso, até nos dias atuais, o cristianismo não importam as escolas, desde as escolas clássicas católicas, até o espiritismo que o vive, através do tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião, ensina o perdão das ofensas, mas não permite que a criatura se perdoe. A gente prega o perdão, mas diz: eu sei o que aquela pessoa foi, antes de ser o que é, e não deixa o outro esquecer aquilo que foi. É curioso, é um estratagema psicológico do ego. Mas, enquanto aquele homem, Tomé, apontava para Maria de Magdala, uma outra voz suave do canto da casa dizia: ah, minha filha, vem até mim e conta-me. Meu coração de mãe me fala no íntimo que ele vive, e eu acredito no meu filho. Como foi teu encontro com meu filho? E Maria de Nazaré abraçou Maria de Magdala e escutou a boa nova da ressurreição. Dali, a cerca de 40 dias após, quando os discípulos encontravam portas fechadas e não podia ninguém atravessar a porta de madeira de carvalho grossa, uma luz singrou através da parede e materializou-se entre eles, e todos foram tomados de espanto. Jesus ali se encontrava personificado à frente de todos eles, e ele então se aproxima diretamente de Tomé. Numa pequena digressão de compreensão, Tomé não era nome, Tomé era um apelido. Tomé, em hebraico, significa gêmeo. E ele também era chamado em grego de Dídimo, gêmeo, pois que ele era irmão gêmeo de Judas Tadeu, ambos filhos de Maria e de José, irmãos por parte de mãe de Jesus, portanto. E no momento em que ele encontra Tomé, ele vira para Tomé e diz: vem, Tomé, toca-me, sou eu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E então ensina aos seus irmãos a presença inesquecível da imortalidade. Nunca mais aqueles homens seriam os mesmos. Aqueles que eram discípulos de Jesus, agora verdadeiramente viravam apóstolos. Apóstolos que significam aqueles que caminham à frente para dirigir os outros. Aqueles que são líderes para conduzir outras vidas. Pois que agora a pedra havia sido removida do sepulcro e não havia mais dúvida. Pedro observou o mestre
e tombou de joelhos ante a própria defecção. Ele o havia negado 3 vezes, e agora ele estava ali vivo, a comprovação de que ele tanto gostaria de ter. Quando perguntava para Jesus, que garantia teremos de que o que dizes é verdade? Ali estava a garantia à sua frente, a imortalidade em glória na frente de Pedro. E Pedro então foi tocado no seu íntimo, aceitando todos os testemunhos possíveis por honra e glória da mensagem de Jesus. Passou então a pregar em todos os lugares, a curar os enfermos, a erguer os leprosos, a amparar as viúvas, a erguer os catalépticos e letárgicos do caminho, recebendo apedrejamentos, acicates, sendo muitas vezes xingado, anatematizado pela multidão, sendo preso várias vezes, até aquele exato momento no ano de 67, quando, pela última vez preso, ele se vê naquela contingência em que Jesus passa por ele, e ele ainda uma vez se recorda de que ele houvera um dia negado o Mestre Divino. Ele um dia havia negado Jesus, mas Jesus havia ressuscitado e dado-lhe a prova definitiva da imortalidade. Havia lhe ensinado não mais a crer, pois crer é um privilégio daqueles que não conhecem, e ele conhecera Jesus, ele convivera com Jesus, ele não tinha o privilégio de poder crer, e amanhã não crer, como muitos fazem. Hoje eu creio, mas o Espírito não me disse aquilo que eu queria saber na reunião mediúnica, amanhã eu não creio, não vou mais no centro espírita. Isso é luxo de quem não conhece. Mas Pedro conhecia Jesus, e como conhecia Jesus, ele não podia mais descrer. Naquele dia do ano de 67, quando a Via Ápia se iluminava de sol, e Jesus passou por Pedro mais uma vez, Pedro mais uma vez hesita, está idoso para a idade na época, e Jesus chama-lhe a atenção: estou indo na direção de Roma, ser crucificado pela 2ª vez, já que tu abandonas os teus. E ele então, fazendo essa reflexão, em minutos, quase segundos, acerca de toda a sua vida, compreendeu o que deveria fazer, virou na direção de Jesus, e foi na sua direção, voltando para dentro da cela, e aceitando ser crucificado no final daquela tarde. No momento em que era conduzido para a crucificação, em que recebeu a sentença daqueles que o julgavam e o condenavam, como principal discípulo no momento da mensagem do Evangelho, ele teve apenas a ocasião de rogar, como último pedido: eu vos peço, não me crucifiqueis de pé como meu mestre, porque eu sou um traidor, e desde o instante em que meu mestre morreu na cruz, e transformou o martírio em troféu, eu preciso ser crucificado de cabeça para baixo, como só ia acontecer aos traidores. E eles então aceitaram crucificar aquele velho de cabeça para baixo, para que ele agora tivesse um derrame cerebral profundo e entregasse a sua alma nas mãos de Jesus, que já o aguardava, sorrindo no reino dos céus, entregando-lhe a destra, dizendo: ó Simão Barjonas, tu atravessaste a porta estreita, vem para o meu reino. Quase 2000 anos após, no ano de 1857, há 160 anos atrás, especificamente, a pedra foi retirada do sepulcro uma 2ª vez. Não que a mediunidade só haja acontecido nessas épocas demarcadas, mas no ano de 1857, um discípulo de Jesus especial deixou um livro escrito que saberia remover em definitivo a pedra do sepulcro da indiferença, da incredulidade, da dúvida, do ceticismo, dos mais arraigados na sociedade terrena. Tratava-se do eminente
Denisard Hippolyte Léon Rivail, como está escrito no seu registro, e não Hippolyte Léon Denisard Rivail, como se costuma dizer, mas Denisard Hippolyte Léon Rivail, que mais tarde seria conhecido com o pseudônimo Allan Kardec, dividiu novamente a humanidade em duas fases. Uma fase antes do entendimento e uma fase após o entendimento, após o que a humanidade novamente não poderia ser mais a mesma. Isto porque, até a mensagem de Allan Kardec, os indivíduos tínhamos no Evangelho o relato dos discípulos, alguns adulterados pela igreja, por motivos políticos, por motivos econômicos e por outras razões as mais diversas, dando aso a tantas discussões, a tantas querelas e tantas dificuldades. Os indivíduos podiam dizer que criam ou descriam em Jesus, que criam ou descriam na imortalidade da alma, assim como Pedro somente tomou para si a consciência no momento em que viu o Mestre à sua frente. Mas em 1857, o eminente codificador Allan Kardec deixou no Livro dos Espíritos, e mais tarde em o Livro dos Médiuns, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, no livro Gênese, Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, deixariam em obras póstumas, e ambos deixariam na Revue Spirit um imenso tratado da imortalidade da alma, que retiraria dos corações todas as dúvidas que pudessem ocorrer para nos fazermos titubear diante das provas da vida. Não é mais possível titubear diante das provas, não é mais possível titubear ante as dificuldades que enfrentamos na nossa vida, porque se há 2000 anos atrás a pedra do sepulcro de José de Arimateia fora removida por Jesus, e a imortalidade em glória veio até nós, cantando as belezas do reino dos céus, em 1857, 160 anos atrás, a pedra foi novamente removida do sepulcro, e com Allan Kardec, os espíritos volveram dos túmulos para nos dizer que a vida vence a morte, e que o materialismo, ele deixa de existir por falta de matéria. Assim dizem os espíritos, como em especial em uma comunicação que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Advento do Espírito da Verdade. Mas essa comunicação se encontra antes, em o Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec a recebe e verifica uma assinatura especial através da médium, entre 14 e 15 anos de idade, analfabeta, que recebe aquela comunicação. Ela vinha assinada com o nome de Jesus. E Allan Kardec, por pudor científico, removeu o nome Jesus e a reeditou em o Evangelho, colocando com o nome o Espírito de Verdade. E diz assim a comunicação: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem revelar aos incrédulos a imutável verdade. O Deus de amor, o Deus de paz, que faz se levantem as ondas e germinem as plantas. Como um ceifeiro, reunia a doutrina divinal, reunia os feixes que estavam esparsos no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens enveredaram ainda assim pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, ou daqueles que vos dizem intermediários, mas daqueles que não vivem na terra, dizer-vos: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos,
que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de intensa compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, que contemplando o zênite sublime dos céus, engastado de diamantes estelares, preferem tombar nos abismos do erro. Crede-me, amai, meditai sobre as coisas que vos são enviadas, não mistureis mais o joio com as boas sementes, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No Espiritismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que de além túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Jesus. A comunicação é de uma beleza incomparável, ela sintetiza todas as falhas que nós atravessamos ao longo dos milênios, escolhendo reencarnarmos ao longo dos séculos, para nos encontrarmos com Jesus, novamente na doutrina espírita. Atravessamos encarnações em outros credos religiosos, conhecemos a mensagem do amor, e nos permitimos fugir dela por descrença, por falta de garantias. E a doutrina espírita traz a prova laboratorial da imortalidade, não nos permitindo mais a dúvida, não nos permitindo mais crer ou descrer. Quando alguém me pergunta, tu crês em Deus? Eu digo, não, eu não creio, eu sei. Quando alguém me pergunta, tu crês em espíritos? Eu falo, evidentemente que não, eu sei. Tu crês na imortalidade? Com certeza não creio na imortalidade, eu a sei. Tu crês que existem mundos habitados? Não creio, tenho certeza que o existem. E tu acreditas na pluralidade das comunicações? Certamente não creio na mediunidade, eu a conheço e dou ela a testemunho todos os dias. O espírita, ao contrário de todos os irmãos, não tem o direito de desencarnar com consciência de culpa. Culpa, como dizia Aristóteles em sua filosofia, é quando o indivíduo quer fazer algo certo e comete um erro, por invigilância, por imperícia ou por negligência. Daí, no direito, existir o crime culposo, em eligendo, em vigilando e negligindo. Porém, o espírita conhece, e quando realiza um erro, sabe que está errando. Então ele comete dolo, segundo Aristóteles. O espírita não desencarna com consciência de culpa, ele desencarna com consciência de dolo, que é mais grave, porque ele sabe aquilo que sucederá. As obras avultam em grande quantidade, por inúmeros médiuns, alguns questionáveis, mas muitos corretos, que dignificaram a instrumentalidade de que se fizeram portadores. Temos comunicações de inúmeros livros que nos tocam a alma e nos reforçam a certeza da imortalidade. Então, por que fugir da prisão? Por que aceitar o convite do carcereiro, que foi tocado pelas nossas palavras, e fugirmos na calada da noite, na direção do amanhecer fugidio, já que a morte é certa para todos. Todos morreremos, uns mais cedo, outros mais tarde. Uns morrerão por doença, outros por velhice. Outros morrerão de acidentes, de balas perdidas que nos encontram, de assaltos, de outras problemáticas. E porque nós, os espíritas, vamos fugir da prisão? Porque nós vamos deixar Jesus passar por nós novamente e voltar para Roma, para morrer novamente por nós, já que nós abandonamos nossos irmãos lá em retaguarda, quando somos nós que suplicamos ao Senhor o ensejo de reencarnarmos e pertencermos a esta fileira, que através da ciência, da filosofia e da religião,
vem ensinar aos incrédulos que acima deles reina uma única e imutável verdade. Então nós, os espíritos espíritas, encarnados ou desencarnados que aqui nos encontramos, guardamos uma santa e sagrada missão. Através do nosso exemplo, nós, os Simão Bar Jonas que ainda somos, que ainda tememos, que ainda fugimos da nossa realidade causal, que nós mergulhemos no estudo da doutrina espírita, aprofundemos a compreensão dos seus postulados e substituamos a palavra crer pela palavra conhecer, pela palavra saber e pela expressão guardar confiança irrestrita de que não importam as dificuldades da vida, não importam as dores nem as lutas, Jesus é a luz que fulge à frente, aguardando cada um de nós. E para aqueles que estiverem ainda em dúvida, que caminharem sozinhos, tristes ao léu, que nós estendamos a mão a eles e digamos: meu irmão, se tens fé, que não é crença, mas fidelidade, se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina, e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de miséria e de ruína, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, envolvendo-te em celestes braços, terás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz, que te ampara e regenera, pois que envolvendo-te em santa e eterna primavera, o Mestre seguirá contigo. Muita paz. Então, em nome da comunidade espírita, a gente agradece muito ao Marcelo, já faz o convite para 2018 da próxima palestra. Ficamos muito felizes pela sua presença e pelas suas palavras hoje. Essa história que nos fez viajar por tantos pensamentos, tantas reflexões. Convidando os nossos amigos do passe para já prepararem a segunda fase do nosso trabalho da noite. Lembrando mais uma vez que amanhã o Marcelo estará às 9 horas ao vivo no Facebook do Centro Espírita Nosso Lar de Matão e também ao vivo de fato lá no nosso lar, no Azuville. Estou todos convidados para prestigiar. Então, se nós pudermos finalizar essa parte do nosso trabalho com mais uma prece, que nós possamos, conectados com toda essa harmonia, toda essa luz que é derramada nesse momento das mãos de nosso Pai, possamos agradecer nosso Mestre Jesus por tudo o que nos foi feito, por tudo o que foi planejado, que possamos agradecer os emissários celestes que nos agraciaram nesses momentos com pensamentos, reflexões, ideias, diretrizes que possam ser colocadas no fundo do coração, colocadas em prática enquanto ações, pensamentos e vivências do nosso dia a dia. Que possamos agradecer a Kardec por tirar esse véu, por tornar a crença, por tornar a fé mais viva, transformar a religião que era insípida em fortaleza, em raciocínio e em filosofia de vida.
que possamos pensar na nossa semana, na nossa condição, nas nossas provas, nas nossas felicidades, nos colocando como espíritos em evolução, saindo do campo material e tomando a responsabilidade daqueles que já sabem o seu dever e já sabem para onde devem ir. Que, lembrando daqueles nossos amigos que já desencarnaram, possamos enviar para eles o nosso abraço, o nosso carinho, e que também toda essa energia, toda essa harmonia, toda essa paz e toda essa luz possa sair desse ambiente e ser transmitida aos nossos lares, aos nossos amados que aqui não vieram, e também aqueles âmbitos, aqueles locais onde a dor, o sofrimento ainda impere, onde se faça necessário a luz do Evangelho, a palavra calma, o abraço e o sorriso daquele que tem o Senhor, que tem o Cristo em seu coração. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade bendita. Que assim seja.